Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, chefe de redação da revista Bares e Restaurantes, e hoje nós estamos aqui no 36º Congresso Abrazel, em Brasília, inaugurando aqui esse estúdio maravilhoso, né? Tudo isso aqui já foi um sonho. E eu tô aqui com na minha frente, Edu Neves, cofundador e CEO do Reclame Aqui. Mas hoje é só elogios, né, Edu? Hoje é sem crítica. Não, eu acho que a crítica faz parte do aprendizado. A gente pode falar da um pouquinho disso. Construção coletiva ali, a construção crítica é muito bom. Edu, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Edu acabou de palestrar aqui no Congresso Abrazel, desceu para conversar com a gente. Qual foi o tema da sua palestra, Edu? Então, eu falei justamente sobre a nossa tagline, que é a voz do seu cliente melhora o seu negócio. Entendi. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu até fiz uma pergunta ao Edu, que eu falei, Edu, guarda a resposta aí que quando a gente tiver com a câmera ligada, você consegue responder pra gente. Eu queria começar a nossa conversa falando justamente sobre essa pergunta que eu fiz. Seguinte, Edu, muito se fala sobre essa questão do boca a boca. O relacionamento entre marcas e consumidores, ele pode ser presencial, mas hoje ele começa no digital. E o digital é uma faca de dois gumes. Ou já no setor de bares e restaurantes, uma faca de dois legumes. Eu ia fazer a piada, mas achei que ia ser muito de tiozão. E a gente sempre fala... fale bem, fale mal, mas falem de mim. Digitalmente, no Reclame Aqui, a sua experiência, a sua expertise como CEO, essa frase é real ou virou conto de carochinha já? Eu diria que não é uma questão do falem bem, falem mal, falem de mim. É melhor que só falem bem. Mas se falarem de mim, eu preciso estar presente, eu preciso conversar naquele ambiente. Então, o pior não é ter uma crítica, é ter uma crítica sem resposta no ambiente digital, sem interação da marca, o vazio. Isso é abandono da marca, né? Então a gente está vivendo acho que essa digitalização brutal que houve a partir da pandemia, né? Todo mundo ficou em casa, tudo virou jornada digital, aí a gente volta para o mundo real da convivência, mas a gente continua agora preso às ferramentas digitais, né? Então a gente tem pesquisas que mostram, por exemplo, que entre os jovens até 20 anos, a principal plataforma de busca é o TikTok. As pessoas estão usando o TikTok como se fosse um Google. Ele não usa. O Google é o segundo lugar para onde ele vai para completar a informação que ele recebeu, checar a veracidade, etc. Então, a gente vê cada vez mais uma frase que eu repeti bastante hoje na palestra, que é: consumidor acredita em consumidor, consumidor não acredita em marca. Então, vou contextualizar bem rápido. Quando eu tenho 54 anos, então quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, lá no final dos anos 70, uma marca que fazia uma propaganda de 15 minutos no horário do jornal mais importante, no horário da novela, ela mostrava poder suficiente, uma propaganda linda, maravilhosa. Na época, os diretores de cinema faziam comercial. Diretores de TV famosos faziam comercial. Por quê? Porque você fazia grandes storytellings emocionais e o poder de estar na TV por 15 minutos era inconscientemente suficiente para dizer: nossa, essa marca é muito boa. Aquilo já bastava, né? Bastava. Hoje, se você fizer isso, a pessoa está assistindo a TV e usando a outra tela para saber do que você está falando. Então, você pode falar uma coisa maravilhosa e alguém falar assim: eu fui lá nesse bar, eu tive problema, eu reclamei, ninguém nunca me respondeu, ninguém nunca mais falou comigo. Falaram que ia conversar comigo e não. Aí vai lá e deixa um review negativo no TripAdvisor. Deixa um review negativo lá no Google. Deixa uma reclamação no Reclame Aqui. E aquilo fica no vazio. Aí você vai lá e gasta em ads, geolocaliza a palavra-chave, parmegiana. Aí você vai lá e compra, caríssimo, para a sua região, porque você quer ser o cara. A hora que ele chega no perfil só para ver o endereço do seu restaurante, ele acha os reviews. Ele lê o review e vê uma pessoa que não foi respondida por você. Aquilo acabou de destruir a chance. Não interessa se você tem cardápio, se tem fotografia maravilhosa. Todo um trabalho que pode ser bem construído
Mas Exatamente. não vou falar no bom português aqui, você tá com a bunda na janela. Exato. Então, assim, não é que é bom ter coisa negativa. Mas, por exemplo, por que que eu reclame aqui? Eu reclamei que só tem reclamação, não tem elogio. Mas hoje a gente tem 26 milhões de visitas por mês, né? A gente é o quinto maior site brasileiro. E é tudo orgânico. Aí a gente fala assim, o que que é esse 2/3 dessas visitas são jornada de compra. É gente decidindo se não vai ou não comprar aquela marca, vai ou não consumir aquele serviço, vai ou não contratar aquele serviço, né? Então isso desde seguro até restaurante. Não é só varejo. Então as pessoas estão procurando, né? E aí quando o selo do Reclame Aqui de qualidade, ele na verdade ele traduz uma coisa emocional de branding que é essa marca não me abandona nem quando as coisas dão errado. Essa marca é viva. Essa marca é viva e presente. Ela não é o vendedor que me anunciou uma coisa depois que eu comprei ele desapareceu. Teve um desalinhamento de expectativa ali, eu caí no canto da sereia e depois eu fui engalobado, né? Exato, né? Então, assim, é bem importante. Rolou uma pergunta bem objetiva. Poxa, mas é muito duro ouvir uma crítica. Aí eu abro lá e o cara colocou um review no Google que não é verdade, não foi aquilo. Eu falei, como é que eu respondo isso? Aí eu dei um exemplo. E quando eu entro, ó, imagina, eu sou cofundador de uma plataforma chamada Reclame Aqui. Quantas vezes eu não cheguei em alguma reunião com empresários e falaram, você não contribui para a sociedade, só fala mal das marcas, está cheio de reclamação falsa. Aí eu respiro fundo, né? Tomo um chá de camomila e aí falo assim, por que que você está falando isso, né? Ah, por que que você está falando que eu tenho reclamação falsa se eu tenho um processo automático de moderação? Se toda marca tem gratuitamente como informar que aquilo não é uma verdade. Expondo uma vitrine ali que é uma balança, uma justiça. Talvez a primeira coisa que um dono de bar e restaurante tem que fazer é dizer, nossa, eu fico muito triste de ouvir isso. Porque a gente trabalha duro aqui para dar a melhor experiência, a gente sabe que a gente vive disso. E saber que você saiu do nosso estabelecimento dessa forma é uma coisa para nós inconcebível. Entre em contato com a gente, eu quero fazer alguma coisa aqui para resolver seu problema. Por quê? Porque quando você está respondendo aquilo, você está respondendo para os próximos que vão ler aquele conteúdo. Então você que é de marketing, né, também, já vi assim, você vai ver que ali tem uma confirmação de persona de marca, de fair play, de estar horizontalizado, disposto ao diálogo. E aí tem uma coisa fundamental no branding, que é trust. Fala, cara, acho que essa marca a gente pode confiar. E aí ele vai ler os outros reviews. Logicamente, se você só tiver review negativo, não adianta você ter respostas bem elaboradas, né? Então, assim, não é bom ter review negativo, mas se tiver, a marca tem que falar junto desses reviews ou dessas reclamações e procurar resolver, lógico, né? A gente tem um mandamento lá no Reclame Aqui, lá não tem princípio, a gente tem mandamentos. E um dos mandamentos é, toda empresa tem problema, é boa é que ela consegue resolver. Excelente, olha esse só. que é o negócio. Edu, e a gente estava falando aqui também sobre as reclamações mais tradicionais no setor de bares e restaurantes. Você até havia me dito que o Reclame Aqui fez uma pesquisa com a participação da Abrazel, falando sobre essa questão do atendimento, sabor, limpeza. Queria que você esmiuçasse um pouco mais essa pesquisa para a gente, porque ele traz alguns dados bastante interessantes, né? A gente perguntou bem esses fatores de decisão para você avaliar bem um estabelecimento. E o primeiro fator foi atendimento, na escolha, né, de um estabelecimento. O outro foi limpeza. E depois veio o cardápio, né? Então a gente fala, mas é lógico, né? Vamos falar assim, a gente sabe que o cardápio estimulou. O cardápio é a proposição da narrativa da marca. O cardápio é a proposição da experiência a ser vivida. Mas ele não é a jornada. Ele é a âncora que pode ajudar o cliente a trazer, mas o que o fideliza ali, né? Isso. Então, assim, essas são as preocupações super básicas, né? E a gente estava conversando um pouco, é isso, né? Às vezes um restaurante com uma comida ok, mas um baita atendimento, uma experiência no local, assim... É lá que a gente... Aquele garçom que a gente gosta, né? Você releva. Aquele gerente bacana. Você releva uma coisa ou outra, você espera. Ele chega na mesa e fala, tá uma confusão. Ele te conta que faltou funcionário. A cozinha tá bagunçada, hoje eu não vou poder ter esses pratos. Você fala, tudo bem. Mas isso humaniza também a relação, né? Você falou sobre a propaganda nos anos 70, já bastava naquele momento. Hoje, as pessoas buscam também uma autenticidade. E essa autenticidade na jornada, ela pode vir por meio da
humanização, né? A gente estava falando sobre o que era suficiente antes e o que hoje não é mais suficiente, né? E se a gente não tiver essa horizontalização que eu falo, a gente às vezes fala de marca humanizada e um pouco as pessoas confundem. A marca sempre vai ser uma org dentro do É ecossistema. uma palavrinha mal usada hoje. É que eu acho que acaba às vezes confundindo, mas ela horizontalizar eu sou uma marca, eu tenho muito mais capital que você, eu tenho muito mais poder econômico que você dentro do sistema, mas eu dependo do seu dinheiro. Então essa visão de customer centric que traz a horizontalização de marca, eu brinco assim. O consumidor no centro da jornada. Ali, E o consumidor no centro da visão do negócio. Se você perguntar para um CFO de uma grande companhia, ele vai te falar que ele tem 3 dinheiros possíveis. O capital dos investidores, que todo dono de restaurante sabe, é o que sai do bolso dele quando ele monta, e dos sócios e investidores. O do banco, que ele sabe que ele paga juro, e a gente sabe o que foi aí o pós-pandemia e tudo o que aconteceu com todo mundo. A dureza, né? Que foi para sobreviver. Né? A dureza. E o dinheiro do cliente. E pergunta para o CFO qual que ele gosta mais. Ele vai falar, o dinheiro do cliente. Então, o Customer Centric, ele é uma lógica básica de que a recorrência de pessoas dentro do seu estabelecimento diminui o seu custo de aquisição, porque ele é um cara que está voltando, você já fez o esforço por ele. Ele provavelmente nem vai ler reviews do seu restaurante, ele só vai achar ruim se ele for impactado com uma questão negativa. Ele já saiu desse funil enlouquecido. Né? Então, para mim, a marca horizontalizar a relação é ela entender que o dinheiro bom é o dinheiro do cliente. É quase isso, assim, cara, a gente não pode perder cliente, não é porque a gente é os caras mais bonitinhos do mundo, não, é porque é a nossa razão de ser. É esse capital que flui para dentro do caixa. O cash call da empresa vem do cliente, né? E eu acho que a gente está lutando contra uma coisa muito efêmera, que é o conforto que o digital trouxe, né? Eu vou contar aqui, eu contei na palestra, que um exemplo assim, eu saio do Reclame Aqui numa sexta-feira, final do dia, vou abastecer meu carro. Aí eu paro num posto, olho para o lado, tem uma geladeira da Heineken. Dentro da conveniência, eu falo, sexta-feira, não tenho cerveja em casa, vou comprar. Aí eu desço. Chega lá, eu pego a Heineken, não peguei a minha carteira. Ah, mas eu tô com o celular. Agora eu vou pegar e usar o wallet do celular. E dentro do wallet do celular tem 2 dos meus 5 cartões. Eu vou usar o que está no wallet. Então eu optei por conveniência e momento. Uma marca que já me impactou, então não estou tirando a propaganda, a formação de marca daquilo. Uma experiência que eu já tive com aquela marca, mas eu comprei por conveniência. Mas eu não fiz isso. Passei direto, cheguei no meu condomínio e tem um mercadinho no subsolo. Só que lá a geladeira é da Ambev. Em vez de Heineken, é Spaten. E aí eu tô com a minha carteira no bolso. Então eu comprei Spaten na geladeira do condomínio com o meu outro cartão físico que estava aqui na minha mão. Então não, eu peguei o elevador, subi, só lembrei em casa pedindo um delivery. E o digital presente nessa jornada humanizada. E o último foi o que mais digital está presente, porque agora é topo de funil, agora eu vou pedir um delivery. Agora o delivery pegou o funil inteiro para ele. Né? Então você vê como uma efemeridade, um momentinho de decisão me tira de um estabelecimento, de outro, de uma marca e da outra. Então essa é a parte doída, tipo, chora que dói menos, nós temos que remar dentro disso. E como que um mundo que é baseado em experiências pode fazer? Entender que a opinião de pessoas dentro da rede é como um tijolinho de Lego da marca. Então cada opinião, cara, ficou satisfeito, você tem que pedir review. Como que você pede isso sem parecer um cara chato? Não, tem que pedir na humildade da marca. Vocês gostaram, foram bem atendidos e tal. Nossa, deixa pra gente um review no Google. É muito importante pra gente trazer novas pessoas aqui. Assim. Essa é uma forma humanizada. Porque eu vou te falar, eu, enquanto consumidor final, cara, eu detesto colocar e-mail em algum momento, porque eu sei que eu vou receber 3 e-mails por semana ali e eu vou passar a odiar aquela marca. Isso, aí é a falta do fair play, de não... Tipo assim, ó, você pediu para ele colocar um review, você não pediu para ele entrar no seu CRM para você começar a fazer relacionamento com ele. Ah, mas ele já tá aqui, vou pegar. Cara, não. Quantidade não é qualidade, né? E por exemplo, se ele vai deixar um review no Google, ele vai usar um perfil de Gmail dele lá. No TripAdvisor também, mas você põe o QR Code lá numa plaquetinha na mesa ou num lugar e pede. Porque o estímulo da pessoa para reclamar, ele sempre é maior. O drive, né, de manifestação eu tenho um direito ferido, eu vou correr atrás dele.
pessoa fala, ninguém quer elogiar, só quer falar, mas não é, porque são duas coisas diferentes. Sim. Uma eu estou fazendo um recall, né? A gente nem chama de claim, que a gente traduz e fala, é um reclaim. Você me prometeu e a coisa não aconteceu, eu estou aqui num reclaim. Né? O meu claim é quando eu faço o Que pedido. eu estou lutando pelos meus direitos ali. Então né? é outra energia, é uma outra coisa que está acontecendo. Agora o review sobre a qualidade é um pedido de propaganda. Né? Sim. E funciona muito. Eu acho que é o que você falou. De repente, se você detecta que isso é um problema, você tem que falar para o cliente, nós não vamos mandar e-mail, não vamos fazer nada, eu só quero que você ponha o review lá. Né? Mas eu acho que isso tem um pouquinho de visão de humildade de marca de novo. Né? Que é a gente falar assim, eu estou pedindo algo para o meu cliente. E às vezes tem um espaço instagramável no restaurante. Legal, que todo mundo vai parar ali para tirar uma foto e dizer estou em tal lugar. E aí você vai propagar no TikTok, você vai propagar em Instagram, gerar stories, gerar posts, reels, etc. Então, parece muito louco, mas vem cá, eu faço comida. Eu sou uma marca sensorial. Mas o seu digital vai ter que estar no seu físico. O ponto de ativação, sem ser chato. Né? E independente do seu tamanho, né? A gente tá falando isso pros grandões, mas pros pequenininhos também, né? Pro delivery de bairro, por exemplo. Mais pro pequeno, mais eu diria pro pequeno, assim. Né? É mais selvagem. Porque o né? pequeno, ele tem dificuldade de construir força de marca, porque o espaço é muito lotado. Mas quando você constrói a partir de plataformas de conteúdo, então se pessoas estão colocando opinião sobre o seu local e marcando no Instagram, se você coloca reviews dentro do Google Meu Negócio lá, que chama Google Business Profile agora, se você põe essas plataformas, quando está vendo um search, ela entende que ela está geolocalizada. Você não vai conseguir em Brasília receber um estímulo de um restaurante de Manaus, se você buscar por uma comida. Ele já vai cortar isso e já vai te oferecer só aquele recorte. Então as plataformas já fazem um pouco isso. Então, conteúdo pequeno, quanto mais ele colocar o cliente para falar para ele no digital, independente do tamanho da esfera de ação dele, mais resultado ele vai ter também. É técnico isso, né? Edu, e pra gente já ir finalizando, a gente tinha comentado aqui com as câmeras ainda desligadas o quanto é fenomenal um homem reclame aqui, né? Porque você tá mexendo com uma paixão nacional que é reclamar. A grosso modo. É a paixão da humanidade. É a paixão da humanidade. Exatamente. Mas tudo que você falou, percebe-se que o grande pulo do gato é talvez também transformar essa reclamação num elogio. E tudo depende talvez da sua presença e do seu timing, né? O tempo ali é essencial para mostrar esse carinho para o consumidor, né? O consumidor brasileiro, ele é muito carente. É que eu acho que o brasileiro, assim, eu já andei em vários lugares do mundo pesquisando esse tema, né? Europa, em vários países, Estados Unidos, Ásia. O brasileiro, ele tem uma coisa um pouco do latino, mas o francês é assim, o brasileiro é assim, o italiano é assim, não é necessariamente, que é falar, é uma necessidade de se expressar, falar, né? com muitas palavras. E não com poucas palavras, né? Então a reclamação no Reclame Aqui, ela tem muito conteúdo. A pessoa conta a história inteira da vida dela lá para dizer o problema que aconteceu, né? Sim, o meu Isso primeiro... é uma riqueza, né? Sou jornalista, mas o meu primeiro trabalho foi como telemarketing. E uma das primeiras lições que você tem quando você trabalha como telemarketing é: ninguém liga elogiando. Ninguém liga falando assim: amigo, seu serviço prestado aqui foi maravilhoso, parabéns, toma aqui um Pix de R$10 para você. Não, mas quando a pessoa se sente com o seu direito ferido, vem como um dinossauro atrás de você. E aí que a marca tem que entender esse momento. Por isso que eu falo de toma um chazinho de camomila aí, respira um pouco. Por quê? Porque eu falo que você quer aprender sobre isso, vai no Reclame Aqui, procura marcas que têm índice RA1000 lá, que é o nosso índice máximo, ótimo, e procura lá na lista de reclamação palavrões. Lógico que vai estar escrito editado pelo Reclame Aqui. Pega aquela reclamação, lê e vê como que uma reclamação que começou com palavrões e acusações termina com uma nota 10. Isso é trabalho de marca. Então, assim, eu não estou preocupado como o cara chega, eu estou preocupado como ele sai. Porque não é só uma questão de justiça, né, Edu? Não é assim, poxa, a sua crítica aqui, você está sendo injusto com o trabalho tão árduo da minha equipe. Eu não estou negando que o trabalho da sua equipe seja árduo, mas é um jeito não inteligente de você responder uma reclamação, né? Eu já fiz uma reportagem sobre isso, queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Às vezes,
o dono do restaurante ou do bar, ele é muito centralizador e talvez ele tenha uma falta de confiança na equipe e ele mesmo responde. Então ele sente as dores do negócio dele, que é o sonho de vida dele, é o arrimo da casa dele, e ele se sente rasgado por dentro por essa crítica que ele considera injusta. Mas tomando aquele chazinho de camomila, pensando de maneira mais racional, menos emocional, ele consegue fazer essa jornada melhor, né? Sabe, a gente teve uma pergunta ali exatamente assim, puxa, é porque dói, né, Danilo? Você fala assim, é o meu negócio, eu sonho isso aqui, eu vivo todo dia, eu cuido de cada coisa, e não é verdade. Aí É, é ruim e responder aí, isso. eu falo, cara, assim, Não é uma questão de justiça. o que eu falo do respiro é mesmo que seja para dizer que não é verdade, você primeiro tem que dizer que está te doendo ouvir aquela crítica. Então eu dei 2 exemplos. Eu tive um exemplo pessoal real que foi numa locadora de automóvel em Lisboa, que eu fui locar, assim, eu estava procurando perto do hotel, as grandes eram muito longe, eu estava ali na Avenida da Liberdade, ali perto da Praça do Comércio, aí tinha uma locadora pequenininha, eu fui e olhei no Google, que eu já estava localizando pelo Google, pelo Maps. Aí eu fui ler os reviews. Aí tinha um review de uma pessoa reclamando que ficou 1h30 esperando, com família, que o carro não estava pronto, que os funcionários não davam atenção. Deu aquela reclamação. Isso pode ser só um chato? Pode. Mas qual que é a resposta que o cara deu? Provavelmente porque ele é o dono. Você que é sem educação, distratou as pessoas e não teve a paciência porque você escolheu um carro e na verdade achou que tinha escolhido outro, você está mentindo. Acabou com o cliente na resposta do review. Eu pensei, pode até ter uma chance do cliente estar errado, uma boa chance, mas eu não quero passar por isso, então nem vou lá. Você entende como isso cria uma zona cinza para a marca? Que não é uma questão de ninguém, ali não é um lugar da justiça nesse sentido. Agora, ele poderia dizer, olha, eu sinto muito que você passou por essa experiência com a nossa marca, não é isso que a gente espera, e parará, estamos dispostos a resolver o problema e você experimentar um outro momento e tal. Fim. Até porque imagina se toda empresa necessitasse apenas dos clientes legais para se manter. Ninguém parava em pé. Você precisa do dinheiro do cliente chato também. Você precisa saber lidar com o cliente chato, até porque isso ajuda na sua relação com futuros clientes, né? Você está falando sobre uma E a gente vitrine. não pode ter essa crença de que a marca está certa, o cliente está errado. Porque aí você prega na parede, o cliente sempre tem razão, o cliente é a nossa razão. Mas aí quando o cliente é chato, você tira o contexto e considera só que ele é chato. Não, mas ele é chato, pode estar te dando um monte de verdades. Então ele pode estar exacerbado, falando demais, mas ele tem um ponto ali. Pelo menos ele está dizendo, cliente chato nunca vai ser bem atendido nessa locadora. Agora pode ter uma locadora que se organizou para atender chatos e vai ganhar esse cliente. E vai ganhar mercado. É um pouco isso que a gente tem que olhar, assim, não existe mercado perfeito, não existe cliente perfeito. De novo, a horizontalização de marca, né? Como que você está querendo fazer ali, né? Eu tenho no Reclame Aqui, até a gente, olha que a gente recebe muita reclamação das empresas também e dos consumidores. Eu falo, a gente tem que ouvir tudo, mesmo quando a gente está certo. Porque a gente está aprendendo alguma coisa, né? E aí eu estava contando... São dados, né? Eu estava Dados são contando ouro. como eu mostrei para o pessoal, usando o Gemini, que era possível construir insight em cima do Reclame Aqui, né? Então, dei um link de uma marca no Gemini, para o Gemini, e falou, sendo isso aqui uma marca de restaurante, e eu sendo um concorrente, e vendo que ela tem bom índice aí no Reclame Aqui, quais são os 3 insights que eu poderia tirar para competir forte com ele ou inovar numa coisa que ele não está fazendo? Aí ele fez uma análise da marca, ele, através dos textos das reclamações, avaliações, considerações finais, ele entendeu e deu uma receitinha de alguns pontos estratégicos. Quer dizer, se ele fez isso com o seu concorrente, por que você não faz com você mesmo, né? Com o seu próprio dado, né? E é um uso tão simplório da inteligência artificial, tá tão democratizado aí para todo mundo saber usar. A gente estava falando aqui antes sobre a construção dos prompts, né? A engenharia da pergunta que você faz para extrair o máximo da potencialidade da ferramenta de inteligência artificial, que as pessoas podem explorar melhor isso. Sim. Eu acho que são coisas assim, usar desde sempre, usar para as coisas menores para ir aprendendo. Eu acho que essa literacia digital, e talvez seja mais disruptiva quando a gente está falando de bar e restaurante, porque a mente está na experiência, né, gastronômica, na bebida, na comida. Aí fala, puxa, mas esse é o meu negócio.
Não, o seu negócio é a sua marca. E a comida é o núcleo do seu negócio e aonde não pode falhar. Seu cliente chegou lá, mas aí você tem o atendimento, aí você tem a fila de reserva, Você tem a aí você tem as limpeza. opiniões que ficaram, a propaganda que você faz e assim vai criando o que é a sua marca, né? O branding, ele é vivo, né? O branding, essa coisa de marca, ela não é uma coisa do marketing, ela é o negócio. Então, é muito fácil quando a gente pega essas marcas de alto impacto global, aí todo mundo fala da Apple, todo mundo fala, mas no fim o que eles fizeram é isso, eles são um grande branding, uma grande missão de coisas, visão de mundo compilada, entregando aparelho telefônico, entregando interface, serviços, né? Mas o primeiro eu estou construindo tudo isso, né? E essa construção da marca viva traz uma comunidade, os Apple Lovers, por exemplo, que é fiel ao seu produto, né? Isso é muito legal, a gente ver essa marca viva. Eu Né? estive na ABF, né, participando de um podcast, pessoal da Associação Brasileira de Franchising. Franchising, na Expo Franchising, lá eu estive no podcast deles, falando com gente da área de gastronomia, que tem franquias e unidades próprias, que cuida do padrão da marca através de opinião de cliente. Legal. Então é um KPI lá, é um ponto de medição importante para o franqueado. Ele fala, cara, ó, o que nós temos em conjunto? A marca. Então, se você começar a fazer besteira no seu restaurante, está prejudicando a comunidade inteira de franqueados. Não é só o franqueador. Porque o da esquerda está fazendo tudo certo. Então eu vou lá no shopping A, entro numa unidade X daquela franquia e tenho uma experiência ruim. Eu não vou entrar em mais nenhuma. Então, assim, entender isso como estratégia realmente de brand, de manter viva a marca, de fazer com que as pessoas se desempenhem pelo cliente, né? Tem muita oportunidade. E eu acho que o digital, apesar de desafiador, ele permite medir coisas que a gente não conseguia, né? Excelente. Edu, queria agradecer demais a sua presença aqui. Vou até dar uma olhada no review para ver se nesse episódio é positivo ou negativo. Bom, espero que sim. Qualquer coisa, reclama, não reclame aqui. Porque senão deixa de ser o café e a conta para ser o café e a crítica, né? Nós estamos lá no Reclame Aqui. Temos um índice, se quiser reclamar da gente, pode também.